Olá a todos, bem-vindos novamente a Léo Spiller Arquitetura. Eu fiquei um tempo sem gravar porque eu estava fazendo um curso sobre engenharia de financiamento. Eu vou fazer um vídeo específico só falando sobre isso. Hoje a gente vai continuar falando sobre os itens da execução. Então a gente está bem no início da nossa obra. E o que é que a gente tem agora? As instalações provisórias, a placa de identificação da obra, o alojamento de materiais e dos funcionários, ou seja, o barracão da obra, os tapumes, ligação de luz, ligação de água, ligação de esgoto. Se tu gostar do vídeo, curte ele e te inscreve no canal para acompanhar essa série que a gente vai até o final da execução. Se tu tiver alguma dúvida, pergunta aí embaixo que eu faço questão de responder. As instalações provisórias são um conjunto de providências que dão suporte durante todo o período de execução da obra. Conforme a complexidade e as dimensões da obra, também aumenta a quantidade de itens das instalações provisórias. Mas como assim? Te acalma que eu já vou explicar. Antes de falar dos itens das instalações provisórias, a gente vai falar do canteiro de obras. O canteiro de obras é a área de trabalho fixa e temporária onde se desenvolvem as operações de apoio e execução de uma obra e é composto por a área de vivência e as áreas operacionais. A definição de canteiro de obras é a seguinte: é o local industrial no qual se produzem as edificações. O canteiro de obras deve ser planejado antes do início da construção de qualquer edificação. Isso vai otimizar o espaço de trabalho e possibilitar uma maior segurança e eficiência para a obra. Esse planejamento anterior vai setorizar e definir a disposição das instalações provisórias, o armazenamento de materiais, a movimentação dos trabalhadores e das máquinas, entre outros. Essa organização influencia diretamente na dinâmica da obra e na funcionalidade de cada etapa de execução. No nosso caso, que a gente está falando de uma obra de arquitetura pequena, a casa, tu imagina um terreno estreito, se não há um planejamento no canteiro de obras, seria uma confusão, para dizer o mínimo. Atenção por seguinte, solicite ao seu arquiteto que se atente à NR18, que é uma norma reguladora que dita as condições e as estruturas mínimas do canteiro de obras para o bem-estar e segurança dos trabalhadores. A NR18 é uma norma da consolidação das leis trabalhistas relacionada à segurança e à medicina do trabalho. Também deve ser seguida a NBR 12284. Anota aí. O layout do canteiro de obras deve ser flexível, pois será preciso adaptar para atender às mudanças que ocorrem durante uma obra. Para garantir a saúde e a segurança da equipe envolvida na obra e o andamento sadio da execução, é preciso sempre manter o canteiro de obras limpo, bem organizado e sinalizado, de acordo com o porte da obra. Deve-se ter o cuidado de separar os entulhos, os resíduos, os recicláveis, estocando-os da maneira adequada e seletiva para o recolhimento. Os EPIs, que são os equipamentos de segurança individual, são indispensáveis. A equipe deve estar ciente deles. Esses equipamentos devem se tornar uso constante, de acordo com cada função exercida e o risco inerente a essa função. A armazenagem e conservação deve ser prevista também no planejamento da obra. Agora que a gente já sabe o que é um canteiro de obras e como ele deve ser implementado da maneira correta, a gente vai voltar aos itens das instalações provisórias. Os tapumes, como o nome diz, são anteparos ou vedações que tapam e delimitam o entorno da obra para impedir o acesso das pessoas estranhas, marcar os acessos e resguardar o canteiro de obras. Os tapumes mantêm o local mais seguro tanto aos trabalhadores quanto às pessoas que passam perto da obra. Também protege e esconde os equipamentos e demais elementos internos. A NR18 também regula e define a obrigatoriedade do uso dos tapumes em todos os canteiros de obra. Os tapumes devem ser resistentes e ter uma altura de 220 centímetros em relação ao nível do terreno. Esses tapumes podem ser de diversos materiais. Os mais conhecidos são madeira, que geralmente são os mais baratos, feitos com pilaretes de madeira sustentando as placas de compensado ou formas de eucalipto, cedrinho, etc.
Elas podem ser de metal também, que são placas de aço galvanizado, usadas em obras maiores e de maior duração. Elas têm maior durabilidade, mas um custo maior, mas se bem manuseadas podem ser usadas várias vezes. O compensado naval são chapas de resina muito resistentes ao sol e à umidade. Tapumes ecológicos, os OSB, que são placas recicladas com placas de madeiras coladas, plástico reciclado, que são fibras vegetais e outros. Os tapumes também podem ser de placas de concreto pré-fabricado, usados em obras maiores, e eles possuem uma maior duração. Muitos tapumes acabam se tornando painéis artísticos através de grafite ou elementos sobressalentes ou adesivagem, em parceria algumas vezes com designers gráficos ou artistas plásticos, o que particularmente é uma boa ideia. Outros simplesmente são propaganda, funcionando como outdoors. O alojamento de obra, mais conhecido como barracão da obra. Ele abriga os trabalhadores, as ferramentas, os equipamentos, os materiais de construção, e também muitas das vezes é necessário um pequeno escritório ou um gabinete para leitura dos projetos e reuniões entre a equipe e o arquiteto. Esse barracão, além dos projetos, ele deve conter os documentos legais da obra, que já falamos ao longo dos vídeos anteriores dessa série. Também é necessário um sanitário, um vestiário, uma pequena copa e um refeitório, se possível. O alojamento pode ser apenas um depósito, um armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas, mas também pode ser uma habitação temporária. O que vai determinar a necessidade desse barracão é o porte da obra, as dimensões do terreno, o clima, a logística organizacional da obra. Esse barracão pode ser construído ou alugado. Geralmente os barracões são construídos pela própria equipe com compensados, os mesmos utilizados nos tapumes, e caibros de madeira, com cobertura e telhas de fibrocimento e material hidráulico elétrico para a instalação de água, energia elétrica e sanitário. O aluguel é feito geralmente através de containers e sanitários modulares portáteis, aqueles banheiros químicos. Alguns containers já possuem sanitários. Há containers de 3 metros, 6 metros e é possível alugar conforme a necessidade. Importante seguir a lei, oferecendo no mínimo tudo que ela pede: sanitário, água potável, etc. No barracão também deve-se organizar as ferramentas e os materiais, o estoque da melhor maneira possível. Os insumos, os pregos, parafusos, madeira, etc. Cada material deve ser armazenado conforme suas características e necessidades, como por exemplo, cimento, argamassa e cal, elevados do solo, colocados em tablados ou plataformas. Tintas impermeabilizantes, em prateleiras, em local protegido e ventilado e assim por diante. Outra coisa muito importante e básica nesse barracão é a limpeza e a organização constantes. As placas de identificação são obrigatórias e têm o objetivo de mostrar para a sociedade que os serviços realizados naquele local possuem responsáveis técnicos, ou seja, profissionais legalmente habilitados para a elaboração dos projetos e da execução dos serviços constantes naquela obra. Além de ser um dever do profissional responsável pelas atividades técnicas estabelecido por lei, a placa de obra é um mecanismo de valorização profissional e um direito do arquiteto, pois permite a divulgação do trabalho profissional e o reconhecimento da sua autoria. A placa deve ser colocada em local visível, elegível e do lado da via pública. Para os arquitetos, de acordo com o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a resolução que rege as placas de identificação é a número 75 de 2014. E as informações que devem constar nessa placa de identificação são as seguintes: marca ou logotipo da empresa ou do profissional, nome do responsável técnico, título profissional, número de registro do Conselho de Arquitetura, endereço, telefone, e-mail, site, atividades técnicas desenvolvidas, números dos RRTs, que são os registros de responsabilidade técnica,
e o endereço da obra. A placa ou as placas devem permanecer no local da execução desde o início até o término da obra. A responsabilidade pela fixação e manutenção da placa é exclusiva do arquiteto e urbanista, ou do responsável técnico, ou da empresa responsável. Ligação provisória de energia elétrica. Para poder executar uma obra, a gente vai precisar de energia elétrica para os equipamentos, que podem ser betoneira, furadeira, martelete, serra e outros que são usados. E também para a iluminação, que será mais utilizada internamente quando estivermos executando as lajes, os revestimentos, a instalação das esquadrias, etc. A iluminação também será necessária no alojamento dos funcionários, no refeitório, no sanitário, por exemplo, assim como na iluminação da segurança da obra à noite, para uso de um eventual vigia noturno, ou até mesmo para o uso de alarmes, etc. A ligação de energia elétrica pode ser realizada das seguintes formas: solicitação provisória de energia elétrica, através de uma solicitação à distribuidora do seu estado, e geralmente através do site ou por uma ligação gratuita, o número 0800. A entrada de energia elétrica deve ser executada por um profissional habilitado, um eletricista, e de acordo com as diretrizes do RIC. O RIC é o Regulamento das Instalações Consumidoras. O RIC pode ser baixado pelo site da Companhia de Energia Elétrica. As condições técnicas de segurança e regulamentos devem ser obedecidos. A segunda forma de solicitação é uma ligação definitiva de energia elétrica. Depende de alguns fatores. O poste particular tem que ficar protegido e dar passagem ao descarregamento de materiais e dos veículos sem a possibilidade de risco ou de segurança. O poste e os medidores já têm que ser executados conforme o RIC. A execução tem que estar baseada no projeto elétrico, com a carga definida e todas as especificações. A terceira forma de geração de energia elétrica na obra é a geração própria. Pode ser instalado um gerador particular, alugado ou adquirido nas especificações necessárias para a execução. Fale com uma loja especializada para dimensionar corretamente esse equipamento. No caso de usar um gerador, deve ser apresentado um projeto elétrico da instalação interna. No RIC diz o que deve conter esse projeto. Para uma boa ligação de energia elétrica, é sempre importante a contratação de um profissional habilitado e apto a realizar o serviço, supervisionado pelo responsável técnico da execução da obra, ou no mínimo pelo mestre de obras, avalizado sempre pelo arquiteto. Ligação de água. A gente vai precisar de água para executar a nossa obra. Sem água, não há obra. E precisamos de uma água de boa qualidade. Essa ligação deve ser solicitada à companhia do seu estado. Solicite ligação com antecedência e previsão para ter água no início da obra. Para isso, toda tubulação provisória precisa ser instalada. Pontos de água, no sanitário, no refeitório, e pensados em conjunto com o sistema de esgoto dessa obra. É importante que um bom profissional execute a ligação. Verifique se falta muita água no local da obra. Isso é bem importante porque pode travar a execução em momentos essenciais. Então, talvez haja necessidade de instalar um pequeno reservatório ou até mesmo uma cisterna na obra, para não interromper o fluxo de trabalho e ocasionar eventuais prejuízos, tanto de tempo quanto financeiro. Em algumas obras há necessidade de poço artesiano, em outras pode existir uma fonte natural de água, uma vertente. Já executei uma obra que tinha uma fonte de água mineral no próprio terreno. Em algumas obras é preciso contratar caminhões-pipa, para que não atrase a obra. Uma boa instalação de água não atrasa a produção ou causa desperdício. Portanto, ela deve ser bem dimensionada e garantir fornecimento contínuo e adequado. Geralmente, a concessionária exige que se instale o abrigo e o cavalete antes da ligação. No canteiro de obra, deve-se fazer uso racional da água, e isso deve ser previsto e planejado. Dependendo da obra, pode-se fazer cisterna de reuso da água pluvial e da água cinza, por exemplo.
redirecionando a lavagem de ferramentas e veículos, por exemplo. Aqui em Porto Alegre, para iniciar uma construção é necessário solicitar ao DEMAI a ligação de água, com uma planta indicando o local da ligação, cópia da DM, que é a Declaração Municipal de Obras, cópia da RRT do projeto e documentos do proprietário e da propriedade. Consulte as normas de dimensionamento e instalação de ligação de água. Cada município tem as suas próprias normas. Verifique se é melhor instalar de forma provisória ou definitiva a ligação de água. Para isso, vai depender da logística da obra, do espaço para a obra, do tempo disponível, ou seja, essas condições variam de obra para obra e vão condicionar se a ligação será provisória ou definitiva. Ligação de esgoto. A ligação de esgoto deve ser pensada em conjunto com as demais ligações da obra, em especial a ligação de água, tanto em termos de localização no lote, quanto em tempo previsto até o início da obra. Essa ligação também é associada ao projeto hidrossanitário, portanto faz parte do sistema hidrossanitário da obra. Para fazer a ligação de esgoto, as concessionárias geralmente exigem que a caixa de inspeção ou as caixas de inspeção, dependendo do tamanho do lote, estejam prontas. Esta caixa de inspeção ou as caixas podem ser compradas prontas ou feitas de concreto ou alvenaria. Essas caixas de inspeção permitem realizar manutenções e desobstruções sem quebrar o piso. Algumas concessionárias exigem também a instalação de uma caixa de gordura e o DTI. O DTI é o dispositivo tubular de inspeção. Atenção! A tubulação das águas pluviais não deve escoar a água para a rede de esgoto. É possível instalar cisternas para o reaproveitamento dessa água pluvial durante a obra e também pode ser necessário um projeto de drenagem para amortecer e canalizar a água da chuva, dependendo do tipo de solo. A solicitação de ligação do esgoto geralmente é feita simultaneamente com a ligação de água, pelo site ou pelo fone da concessionária. Para solicitar o pedido, as concessionárias costumam pedir os seguintes documentos: conta de água, comprovante de pagamento do IPTU, CPF e RG do proprietário, escritura de propriedade e, em muitos casos, o projeto de arquitetura aprovado pela prefeitura. Cada município é abastecido por uma concessionária de água e esgoto diferente. Verifique qual é a sua e siga as exigências, especificações e a normatização. Em algumas localidades é necessário instalar o sistema composto por fossa, filtro e sumidouro, pois não possui rede de esgoto, como é o caso da zona rural e em alguns bairros da cidade e partes do litoral. Consulte as normas do município e escolha o melhor sistema de tratamento de esgoto possível, como uma fossa biodigestora, para evitar a contaminação do solo e do lençol freático, ou também as fossas ecológicas. Podem ser consultadas a NBR 8160 e a NBR 7229. Se tiver dúvida, consulte o teu arquiteto para definir o melhor sistema de esgotos para a tua casa. É isso então. Curtiu o vídeo? Te inscreve no canal que vai ter sequência. No próximo a gente vai falar da locação da obra, mais conhecido como gabarito, e das fundações, também conhecido como alicerces. Um abraço e até lá!